Olá, meus amigos e amigas. Vamos dar aqui prosseguimento ao estudo da Gênese, né? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 13. É o último vídeo para este capítulo 13, que é o capítulo que estamos tratando sobre os caracteres dos milagres. E como último tópico, nós vamos estudar hoje o sobrenatural e as religiões. Que Jesus abençoe nosso trabalho, nosso estudo, e que os nossos anjos da guarda, os bons espíritos, nos iluminem, para que esse estudo nos sirva de ampliação de consciência, de viver mais a proposta do bem, do amor ao próximo. Vamos lá. Para quem está seguindo o mesmo arquivo da Federação Espírita, é a página 240, capítulo 13, item 18. O sobrenatural e as religiões. Prender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião, que ele é o fecho da abóbada do edifício cristão, é sustentar perigosa tese. Então, acreditar que a base das religiões é o sobrenatural, né? A abóbada que ele cita aqui uma abóbada, é algo curvo, né? Tipo aquelas tampas de pão assim, está se referindo ao céu de abóbada, né? Assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. Então aqui ele já está desativando, desmistificando aquela ideia de que as religiões são baseadas em milagres, em coisas sobrenaturais, em coisas fora da lei natural, né? Como tantas coisas que a gente vê aí de citação de milagres, e até a Gênese que a gente estudou da formação do homem, achar que a gente foi formado do barro, no sentido literal, e a formação do mundo em 7 dias, tudo isso é base sobrenatural, porque foge às leis naturais. Então, Kardec diz que isso é um alicerce fraco. Essa tese de que se constituíram defensores eminentes teólogos leva direito à conclusão de que, em breve tempo, já não haverá religião possível, nem mesmo a cristã, desde que se chegue a demonstrar que é natural o que se considerava sobrenatural, visto que, por mais que se acumulem argumentos, não se logrará sustentar a crença de que um fato é miraculoso, depois de se haver provado que não é. Então, se continuarmos pautando as religiões no maravilhoso, no sobrenatural, e quando a ciência vai cada vez mais, paulatinamente, mostrando o que é realmente natural e o que não é verdade, vai chegar um momento em que as religiões vão deixar de existir, ele está dizendo, não vai ter o que se pautar, não vai ter onde se pautar, já que estariam todas negadas pela ciência. Como já foi negadas muitas coisas, né? Muitas coisas as religiões vão tendo que abandonar porque a ciência já provou, né? Como por exemplo que a Terra é redonda e que a religião pregava que era plana, né? Ora, a prova existe de que um fato não constitui exceção às leis natural, logo que pode ser explicado por essas mesmas leis e que, podendo reproduzir-se por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. O de que necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erradamente costumam confundir com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. Então, o raciocínio é esse. Parar, não adianta ficar se pautando em milagres, em coisas maravilhosas, como por exemplo o Santo Sudário, né, que dizem que enxugou o rosto do Cristo e ficou desenhado ali no pano, e que a ciência veio
e através dos testes que são feitos, tem um que chama carbono 14, provou a idade do pano, que aquele pano é do século IV depois de Cristo. Então, pararam de se falar tanto no Santo Sudário e tantas outras coisas que vai se provando e a religião vai tendo que se adequar, como a origem da humanidade de um casal apenas, Adão e Eva. Você vê que as religiões já vão parando de falar nisso. Aquelas mais ortodoxas, aquelas mais apegadas na fé cega, ainda continuam batendo nessa tecla. E Kardec deixa aqui que é muito mais importante se basear e buscar o princípio espiritual das coisas, né, do que ficar se pegando a coisas maravilhosas. É como se diz que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, aparece em vários cantos, ela mesma aparece. A gente sabe que é possível aparecer, como Jesus apareceu depois da morte. Mas tem que ter um sentido a aparição, não é aparecer apenas para se mostrar, não é isso? O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã. Dá-lhe base mais sólida do que a dos milagres. As imutáveis leis de Deus a que obedecem assim o princípio espiritual como o princípio material. Então, tá vendo? As imutáveis leis do universo, lei de Deus, que tanto o princípio material como o princípio espiritual estão submetidos a essas leis. Então, essa é uma base forte, né? E aqui termina o parágrafo. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma coisa que o Espiritismo usa todos os dias nas suas reuniões de ajuda: a mediunidade. Então, nem o tempo e nem a ciência vai vencer, vai apagar, porque é uma verdade natural. É uma verdade natural. Nem o tempo e nem a ciência vão conseguir provar ao contrário e negar que não há a comunicação com os desencarnados. Muito pelo contrário, deve chegar um ponto em que ela vai confirmar, não é isso? E a reencarnação também, que a gente estudou aqui na Gênese há pouco tempo. E a reencarnação também, nem o tempo e nem a ciência vai negá-lo, porque está baseado no raciocínio, na pesquisa, no entendimento. Deus não se torna menos digno de nossa admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis grandiosas, sobretudo pela imutabilidade que as caracteriza. Quer dizer, leis tão grandiosas e perfeitas que não mudam, as leis não mudam, são imutáveis. Não se faz mister o sobrenatural para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. Então não precisa do sobrenatural para a gente perceber e acreditar no poder de Deus, no amor de Deus. A natureza não é de si mesma tão importante que dispense se lhe acrescente, seja o que for para provar a suprema potestade. Então ele está afirmando aqui que a natureza é tão perfeita, tão imponente que não precisa do sobrenatural. Potestade significa poder, potência, força. Então não precisa disso para provar a sua suprema força, a natureza. Tanto menos incrédulos topará a religião, quanto mais a razão a sancionar em todos os pontos. Então, quanto mais o raciocínio, a razão, até a pesquisa científica for provando as coisas da revelação da doutrina espírita, né, aqui ele está botando as religiões em geral, menos contradição ela terá, né? Quando ele fala que menos incrédulo topará a religião, topar no sentido de bater de frente, né? Topar nesse sentido, porque eles vão estar diante de prova científica, não vai ter como pregar o ateísmo, pregar o ceticismo. O cristianismo nada tem
que perder com semelhante sanção. Ao contrário, só tem que ganhar. Se alguma coisa o há prejudicado na opinião de muitas pessoas, foi precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Então, alguma coisa que possa ter prejudicado as religiões foi esse abuso do sobrenatural, do maravilhoso, inclusive ensinando coisas que para o raciocínio lógico, inteligente, até das crianças hoje em dia, já não aceitam. E naturalmente, até inconscientemente, elas já vão rejeitando a religião quando quer ensinar coisas que a razão nega. Que a razão nega. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, quer dizer, na etimologia, né, na raiz dessa palavra, milagre, na verdade ela significa coisa admirável, né, coisa que não se explica. Teremos milagres incessantemente sob as vistas. Aspiramo-los no ar e calcamo-los aos pés, porque tudo então é milagre da natureza. Olha o que ele está dizendo. Está procurando milagre? Olhe para a natureza. Olhe para a natureza. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Ele perguntou, você quer mostrar o poder de Deus? Então mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Mostrem-lhes a ação de Deus na vergôntea de um arbusto, na flor desabrochada, no sol que tudo vivifica. Então, olha quanta coisa ele está mandando dizer. Quer provar a grandeza de Deus? Não precisa falar em milagres. Mostre os milagres no sentido da palavra mesmo, que é o maravilhoso, né? E mostre as coisas da natureza. Ele citou aqui algumas, mas tem milhões. Eu gostei tanto desse texto que eu preparei um videozinho em homenagem a esse capítulo para a gente ver o sentido do que Kardec quis falar aqui, para mostrar a frutificação das plantas, né? Mostrar a natureza, mostrar, e eu agora vou acrescentar, a formação de um feto, a geração das energias, as cachoeiras, tudo milagre de Deus. Eu selecionei, eu baixei um videozinho para a gente ilustrar com sons e imagem muito mais essa maravilha. É um vídeo de 1 minuto, vamos lá. Muito legal, né? Gostaram? Então, vamos aqui, estamos chegando ao fim. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfima que sejam, a sua previdência na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma inútil se conta, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Olha o que ele botou. Mostrar do bem que sempre aparece em algo que às vezes parece que seria um mal. Me veio à cabeça aqui a lei de destruição, né? Quando as coisas se destroem, nos tsunami, que parece um grande mal, mas que por detrás daquilo tem um bem enorme de evolução para nós. Façam-lhes compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem e não de Deus.
Não procurem espavori-los com o quadro das penas eternas, do inferno, né? Para você provar que existe Deus e que vale a pena ser bom. Não precisa assustar com a ideia do inferno, das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Claro, se você fala para um jovem, uma criança, que Deus manda para o inferno quem erra, como é que pode ser bom? E um erro muito grande é quando a gente chega para a criancinha cuja mãe, cujo irmão ou pai morreu, fala, não, Deus levou, foi Deus que o levou. Aquela criancinha guarda Deus como uma pessoa má. Não se deve fazer isso. Antes, dê-lhe coragem, mediante a certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. Apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas. Eu sempre defendo isso. Ciência e religião. O que os cientistas fazem é revelar leis naturais. Estudá-la, controlá-la e usá-la a nosso favor das leis naturais. A ciência não é adversária de Deus, muito pelo contrário. A ciência é o homem trabalhando para entender as coisas da natureza. E não como obras de Satanás, né? A ciência está dizendo aqui. Para você mostrar a ciência descobrindo leis divinas. E não tem nada a ver com obras de Satanás. Ensine-lhes, finalmente, a ler no livro da natureza constantemente aberto diante deles, nesse livro inesgotável, em cada uma de... deixa eu virar a página aqui. Em cada uma de cujas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Criador. Então ele está mandando olhar para a natureza, o livro da natureza, em todos os seus aspectos, em todas as suas minúcias, e ver Deus em cada coisa, nas frutas, nos animaizinhos, na reprodução humana, no leite materno, na nossa vida, em todas as coisas, na galáxia, no universo, no átomo, em tudo, poder olhar e observar uma inteligência ali, fazendo com que aquilo funcione harmonicamente. Eles então compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. Vê-lo-á o lavrador ao sucar o seu campo. Sucar é abrir as brechas para plantar, né? E o desditoso nas suas aflições o bendirá dizendo: se sou infeliz, é por minha culpa. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Então ele está dizendo aqui, no fim, estátuas que suam sangue, nem estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas, que seriam milagres falsos, sobrenatural. Não é isso? Mostre muito mais o que é verdadeiro, o que é provável no sentido de provar, do que se necessitar de milagres, de coisas sobrenaturais para mostrar a existência de Deus. Ok, minha gente, encerramos aqui o capítulo 13. No próximo vídeo já estaremos no capítulo 14, que eu não estou nem com ele em mão aqui, para mostrar qual será o tema, é só dar uma olhada aí. E vamos continuar. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e abençoe também os nossos lares, tá bom? Um abraço a todos.